Nós temos dois tipos de calores, por favor, que é o chamado calor sensível e calor latente. Primeiro, vamos falar do calor sensível. Imaginemos um copo de água. Esse copo de água, o copo está completamente cheio de água aqui. E ao colocar um termômetro nesse copo, a gente faz a leitura do termômetro, e ele está a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Ao colocar uma chama, agora, desliga-se daí. Ao colocar uma chama embaixo aqui, depois de um tempo você observa que há uma elevação dessa temperatura desse nosso copo de água. Digamos que vai levar para uma temperatura de 85 graus Celsius. Naturalmente, você observa aqui que há uma variação de temperatura. A variação de temperatura, como nós já aprendemos em física, dentro do possível, eu vou chamar a temperatura, eu vou utilizar esse O cortadinho assim, se chama θ, isso daqui. Essa variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, aqui, vai ser igual a quanto? Variação de 60 graus Celsius. Essa variação de temperatura para cima significa que o nosso amigo ele está absorvendo calor. Esse copo d'água ele está absorvendo calor dessa chama que eu coloquei aqui debaixo dele. E quando ela absorve esse calor, aumenta a temperatura. Mas observe que, nesse caso, como eu sei os pontos de fusão e ebulição da água, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, quando ela passa de 25 graus Celsius para 85 graus Celsius, ela continua sendo água no estado líquido, mas houve uma variação de temperatura. Consequentemente, meus queridos amigos, o que é calor sensível? Calor sensível é a particular situação em que você aumenta ou diminui a temperatura de uma substância sem mudar a fase. Então, o que significa calor sensível? Calor sensível significa variação de temperatura sem mudança de fase. Variação de temperatura sem mudança de fase. Quando você tem essas variações dentro do que nós temos aqui, nós não temos a variação de estado. A variação de estado, como eu já expliquei, apenas para recapitular, significa isso daqui. Eu tenho um ponto de fusão e aqui eu tenho um ponto de ebulição. Essa passagem do aqui estado sólido, líquido, gasoso. Essa mudança do estado sólido para o líquido chama-se fusão, e esse estado líquido para o gasoso chama-se ebulição. O contrário do gasoso para o líquido significa liquefação, e do líquido para o sólido significa solidificação, mas não vamos nos preocupar com isso agora. A grande questão é que quando eu mudo a temperatura da água, nesse caso específico aqui, que eu falei de 25 graus Celsius para 85 graus Celsius, não há mudança de fase, ele continua sendo no estado líquido. Então, todas as vezes que ocorre essa característica, significa necessariamente calor sensível. Mas como se calcula esse calor que existe? Quando você faz o aquecimento da água, deixa eu colocar aqui de novo esse exemplo aqui. A gente vai sempre falar de aquecimento de água, porque é o mais comum. Só um minuto, por favor. Quando a gente fala do aquecimento de água, nós temos que lembrar as variáveis que existem que permitem esse aquecimento. Aquecimento da água. Imaginemos aqui, de novo, o nosso copo d'água. Ele está cheio de água. Bonito desenho, né, Gabriel? Então, quando você faz a variação no copo da água, vai depender de três coisas. O aquecimento da água vai depender da massa da água. Eu acho que todos vocês concordam comigo que quantidades diferentes de água demoram tempos diferentes, ou pelo menos demandam uma quantidade de calor diferente para aumentar a temperatura. Aquecer uma xícara de chá é diferente de aquecer uma panela cheia de água. A quantidade de calor necessária é muito maior, claro. Vai depender também do calor específico da água e, é claro, vai depender da variação de temperatura. Vamos falar sobre esses três. Quando eu falo massa de água, acho que fica claro. A massa de água dentro do sistema normalmente pode ser em gramas, pode ser expressa em gramas ou pode ser expressa em quilogramas. Notadamente, para esse início de cálculo, como nós vamos trabalhar com calorias, nós vamos trabalhar com gramas, mas não se preocupe, isso vai ser explicado para vocês.
Massa de água significa a quantidade de água. Quanto maior a quantidade de água, maior a quantidade de calor necessária para que exista uma variação de temperatura. Que tem um pequeno cuidado, um pequeno detalhe. A água é um exemplo maravilhoso para verificar a variação da quantidade de calor, ou mesmo variação de temperatura, seja o que for, porque a água é ruim pra caramba para aumentar a temperatura ou baixar a temperatura da água. A água, ela tem um calor específico, depois a gente vai explicar o que significa, extremamente alto. Significa que é necessária uma quantidade enorme de calor para aumentar a sua temperatura. Óbvio que você sabe disso. Imaginemos, por exemplo, um copo de água para ferver. Imagina a mesma quantidade de metal que você coloca em cima do fogo. O metal, ele aquece muito mais rápido. Por quê? Porque o metal, ele consegue absorver calor rapidamente. A água não, ela demora para absorver calor. Então, dito isso, o que é calor específico? Anotem, por favor. Essa frase, senhores, calor específico, é uma ideia. Ela significa o seguinte: calor específico é a quantidade de calor, não esqueça que calor expressa calorias, necessária para elevar em 1 grau Celsius a massa de 1 grama da substância. Esse calor específico, ele varia muito de substância para substância. Por exemplo, você tem um calor específico da água. O calor específico da água é 1 caloria por grama multiplicado por grau Celsius. O que significa isso? Significa que para elevar em 1 grau Celsius a massa de 1 grama de água, é necessário 1 caloria. Esse é o calor específico da água. O calor específico do ferro, por exemplo, é 0,0056 calorias por grama multiplicado por grau Celsius. Isso aqui é do ferro. O pessoal que está assistindo minha aula no vídeo, esse valor apenas é aproximado, tá bom? Não lembro agora qual é o valor correto. Mas a questão fundamental é que o calor específico do ferro é muito, muito, muito menor do que o da água. O que significa isso na prática? Significa que quantidades iguais de água e de ferro, o ferro vai aquecer muito mais rapidamente. Porque sobre a mesma chama, sobre a mesma fonte de calor, o ferro, ele aumenta a temperatura muito mais rápido, porque ele precisa de uma quantidade mínima de calor para aumentar a sua temperatura. A água não, ela precisa de 1 caloria. Um valor, poxa, nesse caso aqui, um valor quase 1000 vezes maior. Entendeu? É uma coisa bem interessante mesmo. Então, isso é calor específico. A última parte do nosso raciocínio é com respeito à variação de temperatura. Eu acho que já fica subentendido. Variação de temperatura significa a diferença entre uma temperatura final e uma temperatura inicial. E sempre é colocado dessa maneira. Dito isso, nós podemos escrever a equação da quantidade de calor que um sistema ele pode receber. Dado que um copo de água, de novo, desculpe falar 1000 vezes da água, que ela é um exemplo tão bom para explicar. Digamos que essa massa de água que tem uma massa M, ela tem um calor específico e ela sofre uma variação de temperatura, a quantidade de calor que essa água vai receber dentro do sistema depende dessas 3 variáveis: massa, calor específico, multiplicado pela variação de temperatura. Isso aqui é a fórmula da quantidade de calor sensível. Quantidade de calor sensível. Ou seja, a quantidade de calor que um corpo recebe sem que haja mudança de fase. Alguma dúvida? Beleza. Uma palavra de cautela. Os calores específicos, como eu já expliquei anteriormente, calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a massa de uma substância. Dependendo do estado físico em que a substância se encontra, esse calor específico pode mudar. A água, por exemplo, calor específico da água. No estado líquido, que é o mais comum, é 1 caloria por grama multiplicado por grau Celsius, conforme eu falei. O calor específico da água, no estado sólido, ou seja, do gelo, é igual a 0,5 calorias por grama multiplicado por grau Celsius. E, finalmente, o calor específico da água, no estado de vapor, ou seja, no estado gasoso, é igual a 0,48 calorias por grama multiplicado por grau Celsius. Naturalmente, fora o calor específico da água no estado líquido, que seria bom saber, mas não precisa decorar, em todos os outros casos vai ser dado para você. O que eu quero que vocês lembrem é que quando a água está em estados físicos diferentes,
ela vai ter calor específico diferente. Ficou claro o que eu falei? Beleza. Dentro desse pequeno detalhe, eu gostaria de explicar uma pequena variação que pode ocorrer na análise dos nossos problemas. Gostaria de explicar o que é capacidade térmica. Capacidade térmica de um corpo. Todos nós conhecemos e reconhecemos, na verdade, o valor de uma boa garrafa de café, uma garrafa térmica. E perfeito, muito bem, para guardar o calor do café. Quando você coloca o líquido, o café quente, dentro de uma garrafa térmica, você espera, naturalmente, é claro, que a temperatura do café ela permaneça mais ou menos constante, pelo menos durante metade de um dia, ou sei lá, o dia todo. Porque o que que ocorre? Aquele material ele tem a capacidade de impedir a troca de calor entre o meio interno e o meio externo, ou seja, ele impede a troca de calor. Por que que eu estou falando isso? Falamos isso porque a capacidade térmica de um corpo, a capacidade térmica de um corpo é a quantidade de calor por grau Celsius que um determinado corpo ele pode ganhar ou ele pode perder. Essa capacidade térmica, ela é expressa por esse Czão aqui, que é massa multiplicado pelo calor específico. Anotem isso daí. Isso aqui é calor específico. Isso aqui é a massa do corpo. Naturalmente, isso aqui se refere à capacidade térmica. Então é bem simples para lembrar e para poder colocar. Beleza? Quando nós utilizarmos essa fórmula, que quantidade de calor é igual a MC multiplicado por delta θ, e ele disser que nós podemos relacionar a um determinado recipiente, significa que a gente pode substituir direto, porque esse massa multiplicado pelo calor específico é a capacidade térmica. Então, a quantidade de calor que um recipiente, um dado recipiente, se ele falar no problema, para a gente considerar a quantidade de calor que o recipiente ele pode ter, é Czão multiplicado pela variação de temperatura. Tudo bem? Beleza. Bem simples, na verdade? Não, é bem simples. Bom, isso aqui é a primeira parte. Vamos ver como é que funcionam essas fórmulas? Depois de nós fazermos alguns exercícios básicos, eu vou ensinar para vocês como a gente pode calcular a quantidade de calor total em um sistema, a variação de temperatura que pode existir nisso e assim por diante. Vamos ver isso? Vamos lá. Agora.